como se preparar para o estudo. Porque, assim, então, um preparo mental, um preparo do ambiente, né? Como é que a gente... Luminosidade, Isso. né? Então, vamos nessa. Eu queria chamar a atenção, velhinha, de um aspecto que, assim, as fantasias que a gente tem sobre estudar. E aí, esse preparo interno, assim, sobre as fantasias que a gente tem, eu acho que é fundamental, porque pode ser muito desencorajador. Porque estudar alguma coisa, eu não sei se... Eu acho que... Talvez você não, mas eu vou falar de mim. Estudar qualquer coisa que você não sabe significa você se sentir completamente inútil. Porque você lê um negócio... Eu devo ser... de ter alguma dificuldade intelectual, porque tá aqui escrito, eu não sei, não entendi. Não faz sentido para mim. Aí você fala, pô, mas meu coleguinha aqui do lado já entendeu isso, e eu tô aqui, leio, não faz sentido nenhum. E a gente se sente um lixo. Né? Estudar qualquer coisa nova é assim. E se você não souber que é assim, você vai se sentir um lixo, e aí você vai se frustrar, e você vai falar assim, eu não sirvo para isso. Eu nunca vou entender. E é importante lembrar que a gente aprende por repetição. Então, não entendi na primeira, não entendi na segunda. Talvez eu precise de uma terceira, né, para poder compreender. E aí, acho que muitas vezes o que atrapalha o processo é essa comparação. Então, o meu coleguinha, na primeira, ele já entendeu tudo, mas ele é ele. Não, e é mais do que isso, Verinha. Por isso vem a história que eu contei do cérebro, né? É assim, se você tiver essa fantasia e essas comparações, você se esquece que o seu sistema de processamento de informações é único. Ele tem um caminho único. E o que isso significa? Que quando você vai estudar qualquer coisa, por mais besta que seja, e você não sabe aquilo previamente, não tem a conexão no seu cérebro para rodar aquela informação. Não tem. Então, o sistema não vai entender. Não vai entender. Por mais simples que seja. Depois você aprende, você fala, como é que eu não entendi isso, meu Deus do céu? Porque não tinha nem o caminho cerebral para você entender. O fio não estava conectado ali. Então, aprender uma coisa nova significa você vai ter que não entender algumas vezes até o troço se conectar. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. E por que o meu amiguinho entendeu? Porque, por algum motivo, o sistema de processamento de informação dele já tinha alguma conexão muito parecida. Ele já tinha alguma analogia parecida, já tinha aprendido alguma coisa que se aproximava, e aí ele conseguiu rodar aquela informação. Né? Se eu não estou conseguindo, na verdade é hora de você falar assim, yes, estou aprendendo uma coisa nova. Uhul! E se a gente for pensar, então, em homens e mulheres, são cérebros diferentes. Agora, para você ganhar audiência, você vai dizer que o cérebro feminino, né, tem muito mais possibilidades. Não né? sei, como é que tá o rating aí? Mais audiência masculina ou feminina? Que aí eu vejo de quem eu vou puxar o Vai saco. modular a resposta. Vai modular a resposta agora. Então, todos os cérebros são maravilhosos. Mas são diferentes, né? Isso. A forma de estabelecer essas conexões, né? Então, quando a gente fala de hemisfério direito, quando a gente fala de hemisfério esquerdo, quando a gente fala do córtex parietal, não são iguais. Eu honestamente, assim, a gente tem esse senso comum, e com certeza não são iguais, mas digamos, o que o senso comum acha sobre o cérebro masculino e feminino não necessariamente é o que a neurociência mostra, mas é um assunto que a gente podia chamar algum dia o Dr. André Zugman, que é um amigo, um cara muito amigo, que é das pessoas que mais entendem no mundo de neuroimagem do cérebro. Mas a gente não precisa separar do masculino. O seu cérebro, o meu cérebro, é meu. Ele tem as conexões que ele já construiu, e talvez uma coisa que seja óbvia para você pode ser incompreensível para mim. Por mais ridícula que seja. Por mais assim, isso não aqui, faz parte do repertório. Isso aqui é grau de dificuldade 1 de 1000. Beleza? Mas eu não tenho esse caminhozinho. Meu computador não tem o drive para rodar esse software. Uhum. Não, é assim que fala, Diegão?
não tem lá eu não consigo instalar esse software porque não tem lá a preparação para ele. Então, de verdade, quando você se sente completamente inútil estudando porque você não entende, significa que você está aprendendo uma coisa nova e aí é a hora de você comemorar. Yes! Óbvio que é muito mais fácil e reconfortante estudar o que você já sabe. Eu sentia isso, eu lembro. Por algum motivo, eu faltei aula sobre o Império Romano, véio. Sobre a queda do Império Romano. Né? Eu faltei aula e eu não sirvo de exemplo para ninguém. O que eu fazia? Eu assistia a aula, fazia umas anotações e não estudava mais nada. Antes da prova, eu lia as minhas anotações e eu saía bem na prova. Tipo, uma meia hora, assim, nas minhas anotações. Beleza. Aí eu faltei a aula de Império Romano. E eu juntava isso com o que eu lembrava do que o professor tinha explicado. Eu faltei. Aí eu fui ler no livro. Aí li o capítulo. Falei, mas que raios que é isso? Que negócio... Não fez sentido nenhum essa história. Aí li de novo. Lá pela quarta vez eu entendi. Só que eu não queria mudar para o próximo capítulo, porque eu tinha entendido esse, estava tão bom. Eu queria ler de novo o capítulo que eu já tinha entendido. Falei, não, será que o próximo vai vou demorar tanto assim? Mas é isso, assim, você tem que, desde cedo, cultivar essa certeza de que você não entender aquilo não é porque você é limitado. Não, é porque você tem que criar aquela conexão para o seu cérebro. Eu acho que esse é um estado de espírito para o estudo que é muito mais proveitoso, na verdade. Né? Porque hoje você está estudando isso, amanhã você vai ter uma demanda de estudar uma outra coisa. E se você tiver essa capacidade de obtenção de conhecimento e essa curiosidade e o estado de espírito que te possibilita isso, você larga muito na frente. Muito na frente. Então, é ter paciência. Exato. Aí, por exemplo, pode acontecer igual aconteceu comigo. Eu nunca precisei estudar para nada. Eu nunca vou precisar estudar para nada. A vida está resolvida, né? E aí a gente não raciocina, né? Porque tudo bem, eu posso ser o melhor aluno da minha escola. Quantas escolas tem na cidade? Quantas escolas? Então, assim, eu acho que é algo que eu tive que correr muito atrás depois, que é assim, peraí, não importa você estar atendendo essa demanda do momento. O que importa é você ter a capacidade de obtenção e construção de conhecimento. Né? Isso de sair, de tirar 10, não sei o quê, isso ok, é legal. Eu me achava o máximo, né? Eu tirava onda que não estudava. Mas isso é raso e isso, muito provavelmente, meus colegas que naquela época estavam construindo esse esforço e essa capacidade de obtenção de conhecimento, provavelmente eles saíram muito mais na frente em outros momentos, quando as demandas são maiores, quando efetivamente é impossível fazer o que eu fazia até o terceiro ano de segundo grau. Né? Então, isso. Então, um convite, assim, preparação, estado mental. Né? Estudar, não se frustre tanto por não entender, porque é isso mesmo. E aí, sabe, o milagre é o seguinte: quando você vai batendo a cabeça na parede, fazendo conexões, aí a gente vai rodando programas novos com mais facilidade, porque às vezes uma informação que você já tem, ela vai se conectar. Ela vai se conectar. Então você faz ali você usa um circuito que já existe. Facilita, né? O processo. Facilita, né? O processo. Então, preparo mental. Preparo do ambiente. Para você, como é que funciona para você nessa sua longa trajetória acadêmica? Como é que você preparava seu ambiente? Ela foi mudando, né, ao longo do tempo, mas com certeza a gente precisa ter no corpo
é uma forma de informar o cérebro essa intenção. De estudar, de fato, de poder estar atento ao que eu estou lendo. Então, nesse sentido, já ir para a cama e ficar recostado é um convite para não prestar atenção, para não estudar. Então, eu posso, como numa prática, por exemplo, meditativa, me sentar de forma que só com o meu jeito de sentar, eu já estou informando essa minha intenção de estar ali, prestando atenção no que eu estou fazendo. Para aqueles que são mais auditivos, por exemplo, falar alto, né? Ler em voz alta. Aquilo que estão estudando é uma forma, por exemplo, de memorização. Deficientes, por exemplo, visuais, eles têm uma grande capacidade auditiva. Eu lembro uma vez, né, de ter atendido um rapaz que não enxergava. Então, ele guardava muito, né, as coisas que ele tinha que fazer, né? Então, a gente falava isso na consulta e um mês depois ele repetia exatamente aquilo que tinha sido falado. Então, na ausência de um sentido, você acaba refinando muito o outro, né? E cada um de nós tem uma certa facilidade, uma memória fotográfica, então eu guardo muito visualmente alguma coisa. O escutar, né? Então, podcast. Quantas pessoas, por exemplo, de fato, assistem vendo e não apenas ouvindo? Hoje em dia, por conta dessa coisa da multitarefa, uma boa parte aqui só está ouvindo o que a gente está falando, não está vendo. Então, qual é a minha capacidade? O quanto eu consigo aprender ao ouvir? O quanto eu preciso, as duas coisas, ouvir, ver e, às vezes, registrar. Registrar que depois de tudo que eu vi, a minha organização mental. E aí é interessante, quando você me perguntou o que eu fazia, estou aqui recordando, adolescente, às vezes eu estava estudando ouvindo música. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu não faço mais isso. Quando eu precisava estudar de madrugada, eu assistia ouvindo heavy metal para continuar acordado. Era uma estratégia para ficar acordado, mas eu lembro que eu ficava ouvindo música e ao mesmo tempo estudando ou fazendo, né, exercício. Hoje em dia, não. Eu procuro mais o silêncio, mas o que não mudou é o quanto, por exemplo, a escrita ela me ajuda a fixar aquilo que eu quero realmente aprender. Então, as coisas que estão escritas já estão no computador, que eu posso estar lendo, tem um outro sentido para mim, né? Então, eu sou a rainha do caderno, né? De ficar fazendo anotação, porque é como eu compreendi naquele momento, até uma reunião, o que estava acontecendo. Então, aquilo me permite conectar a memória do espaço, das pessoas, do que tinha acontecido. Então, isso me ajuda.